Bom, nesse mês em que se celebra a consciência negra, o IBGE divulgou estudos sobre as desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil. O levantamento aponta, por exemplo, que as mulheres pretas ou pardas recebem 45% a menos do que homens brancos. O rendimento médio de mulheres negras é de R$ 1.476, enquanto o do homem branco é de R$ 3.364. É inferior ainda aos salários de mulheres brancas e de homens negros. A crise também tem afetado de forma desproporcional as mulheres negras. Entre os desalentados, que são as pessoas que desistiram de buscar emprego, as mulheres negras são 1,89 milhão, 3 vezes mais que o número de homens brancos desalentados. É sobre essa realidade e os inúmeros desafios para transformá-la a nossa conversa hoje aqui no estúdio. Estamos com Andréa Ferreira de Souza, coordenadora do Coletivo de Mulheres Metalúrgicas do ABC, Rosana Souza Fernandes, dirigente da Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores, e Gisélia Bittencourt, que é secretária estadual de Mulheres da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Sejam todas muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Olha só, esse estudo do IBGE explica essa diferença por fatores como, por exemplo, menores oportunidades educacionais e recebimento de remunerações inferiores em ocupações semelhantes. Que motivos vocês apontam para a gente ter um quadro como esse aqui no Brasil em relação à mulher negra no mercado de trabalho? Vamos começar daqui, a gente vai para lá? Pode ser? Vamos começar com a Rosane, então. Bom, infelizmente a gente vive numa realidade de um país, que é um país capitalista, e que tem, no país capitalista, duas bases de sustentação muito claras, que é o machismo e que é o racismo. Isso estrutura a nossa sociedade da forma com que ela é estruturada até os dias de hoje, infelizmente. E aí a população negra ainda passa por todo um processo de um povo que foi escravizado, que foi sequestrado do seu país, que foi trazido para cá e que ao final da falsa abolição da escravatura que a gente comemora 131 anos agora, essa população foi jogada na marginalidade da sociedade e isso se reflete no mercado de trabalho até os dias de hoje, né? Então, quando esses dados que foram apresentados e levantados pelo IBGE, eles retratam uma realidade ao qual a população negra, em especial as mulheres negras, vem enfrentando há bastante tempo no mercado de trabalho. Então, é um conjunto de situações do machismo, que estrutura as relações sociais e no mercado de trabalho, e as relações também racistas e que faz as mulheres ficarem nessa situação tão complicada. Se a gente pensar onde estão as mulheres negras hoje, estão naqueles trabalhos mais precarizados, mais desqualificados, que não tem proteção social, que não tem registro em carteira. É a maioria das trabalhadoras domésticas, que é mais um reflexo do desse período da escravidão, né, onde que as mulheres tinham que estar em empregos onde não tem proteção social, onde ela possa ser abusada, onde ela possa sofrer todo tipo de violência. Sim. Então são nesses setores onde as mulheres negras estão inclusas. Por isso que tem essa discrepância tão grande no mundo do trabalho e também em relação à remuneração dessas companheiras. Sim. André, na sua área especificamente, metalúrgicas, como você vê esse cenário? Então, a gente costuma dizer que nas fábricas onde a gente tem mais acessibilidade, a gente vê que as mulheres no chão de fábrica como um todo, a gente olha para nós, porque nós temos um piso, nós temos uma convenção, então assim, homens e mulheres ganham igual. Sim. No chão de fábrica. Sim. Mas quando a gente vai olhar para a questão da gente ter um cargo de liderança, da gente estar na gerência, da gente estar em postos de decisão, as mulheres negras não estão. Sim. E aí é onde que a necessidade de um sindicato para que, muitas das vezes, a gente se vê, né? Porque quando a gente está lá no chão de fábrica, nós estamos todo mundo igual. É negro, é branca, é negro, é todo mundo, mas todo mundo está ali em pé de igualdade. Só que a gente não se vê. Nós não se vê numa mesa de negociação, a gente não se vê numa gerência. E aí que a gente vai notar aonde que as mulheres negras estão e os negros também, os homens também. E é muito difícil isso, a gente olhar para essa realidade, por isso que a gente tem que combater todos os dias. Claro. Gisélia, tem um dado que diz que
nos últimos anos, até 2014, o número de mulheres negras em trabalho doméstico estava diminuindo e hoje voltou a aumentar. Que é isso, é um trabalho precário, só que numa crise as mulheres voltam a procurar esse tipo de trabalho. É uma ação-reação? É esse momento que está fazendo com que isso aconteça? Sim, é esse momento político que a gente sabe que esse governo que está aí é um governo extremamente preconceituoso com as mulheres, com a população negra, e a falta de investimento em políticas de inclusão das mulheres contribui muito para isso. A gente percebe hoje o perfil de desemprego, 40% das mulheres, assim, o número de mulheres desempregadas é 40% maior que o número de homens. Então, isso é um reflexo da política que está sendo aplicada no nosso país. Sim. E precisamos combater isso de alguma forma. E um outro fator que eu acho que contribui muito ainda para isso é a Convenção 89 da OIT, que foi recentemente ratificada no país, fez com que se regularizasse o trabalho do trabalhador doméstico. A gente costuma corrigir que não são as empregadas domésticas, né? Embora a sua grande maioria sejam mulheres e mulheres negras, mas não são só mulheres, são os empregados domésticos também que trabalhavam sob uma condição análoga à escravidão. E foi regulamentado, só que diante do cenário político, o que acontece nesse meio? As pessoas que tiveram uma ascensão nos últimos 14 anos, ou 16 anos, elas subiram de vida, começaram a contratar pessoas para trabalhar em suas casas, mas também começaram a cair nesse período de crise. E afeta diretamente a quem está no trabalho mais precário, que são essas mulheres que procuram trabalho doméstico. E um outro fator que eu acho que contribui para esse cenário dessa situação da mulher é a falta da ratificação da Convenção 156, que trata das responsabilidades compartilhadas. Sim. Vocês acreditam, eu ouvi algumas discussões em relação a cotas, dizendo, inclusive, defendendo as cotas no mercado de trabalho. Vocês defendem medidas como essa para que a gente para que exista maior igualdade nesse mercado? Esse debate da cota, ele sempre foi um debate muito polêmico no Brasil, né? Mas nós vivemos num país onde o sistema de cota sempre existiu. Só que agora tem muita crítica porque as cotas elas visam a inclusão da população negra, seja no mercado de trabalho, seja no ensino superior. Sim. Mas nós já tivemos na história do Brasil outros tipos de cota que não eram para negros e negras e que não tinham nenhum tipo de organização social contrária às cotas, né? Então, quando a gente pensa nas cotas, é para incluir mulheres, incluir negros para dentro do mercado de trabalho é super importante para que a gente, de fato, construa uma sociedade que tem como um projeto de nação. E quando a gente tem um projeto de nação, a gente tem um projeto de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, a gente precisa incluir uma parcela que hoje é 54% da nossa população. Então, a política de cotas é super importante. E aí, pensando um pouco nos dados que foram apresentados pelo IBGE, no que diz respeito ao ensino superior, a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive, com esse debate, porque já existe uma movimentação por aí de que, olha, se a gente já tem mais de 50% dos estudantes universitários negros e negras, então a gente não precisa mais ter as cotas. Sim. O grande problema é que a gente tem que fazer um debate muito solidário com a sociedade brasileira, é que assim, a cota ela não foi estabelecida para resolver o problema do indivíduo. Sim. Ou o problema de uma geração. A cota ela foi estabelecida para resolver o problema social de um país. E a gente só resolve o problema social do país com um processo de inclusão fortíssimo. Então, por isso que é importante a gente lutar pelas cotas, para que mais pessoas que foram historicamente deixados na marginalidade da sociedade, que estão nas periferias das grandes cidades, sejam incluídas. Então, por isso que é importante a gente fazer sempre esse debate da cota, porque é uma política de inclusão da classe trabalhadora, das mulheres, em especial da população negra. Claro. E para além das cotas, né, a gente precisa trabalhar essa questão do racismo
e do preconceito que é estrutural dentro das universidades. Porque não adianta criarmos uma política de cota e o estudante negro ou a negra chega lá, vai apanhar dos outros estudantes por causa do racismo. Nós precisamos debater sobre isso também. A gente falou terça-feira com a Rede Nossa São Paulo, que fez uma pesquisa especificamente da cidade de São Paulo. E o preconceito nas universidades e escolas está em segundo lugar. Então é rua, na verdade acho que o primeiro é shopping, depois ruas, e em terceiro lugar aparecem as universidades. Então é bastante chocante que esse preconceito esteja também arraigado nas universidades. A exemplo públicas. disso, nós tivemos essa semana um professor que foi chamado de macaco e depois esfaqueado. Sim. A que ponto a nossa sociedade está chegando? Era algo assim que parecia que estava encoberto, que de repente explodiu, né? Destampou um preconceito que estava ali escondido, que até então a gente estava achando que a coisa estava caminhando, Sim. mas parece que a gente está tendo um atraso civilizacional que não sei como que nós vamos conseguir avançar novamente. Claro. E eu também quero acrescentar nisso, porque assim, se nós somos a maioria da sociedade, né, como é que tem pessoas que tratam a cota como se fosse um favor? E não é favor, né? É algo da gente corrigir o nosso percurso, né, como sociedade. Sim. Então, assim, não dá pra gente estar num Brasil que hoje está aí esse presidente que foi eleito, né, não com o nosso voto, mas está aí, que não enxerga o racismo, que diz que no Brasil não tem o racismo. E como é que a gente vai fazer políticas públicas, sendo que o comandante desse país não aceita o racismo. E o racismo está aí todos os dias, na periferia, na escola, nas fábricas, em todos os lugares. Claro. Nesse sentido, é preciso realizar a manutenção das cotas, para que não acabe. Sim. Tem que garantir a manutenção, né? Sim. Agora, Andréia, Paulo Guedes tem anunciado já há um tempo o fim, ele quer botar fim em toda a garantia trabalhista para facilitar para os patrões. Eu queria saber como que está a negociação nas campanhas salariais, tendo em vista esse posicionamento do ministro da Economia, se isso reverbera de alguma forma nos patrões e eles tentam tirar direitos nessas negociações. Então, a gente terminou a nossa campanha salarial, né, recentemente, e assim, era nítido a gente ver nas mesas de negociação o comportamento do sindicato patronal. Sim. Eles vieram mais agressivos, eles vieram não querendo negociar, sabe? Achando que não tinha necessidade da gente fazer aquela negociação. Alguns. Outros já tinham um outro comportamento mais ponderado. Porém, a todo momento se jogava assim na mesa que não teria necessidade daquilo, né? Que agora se tratava de estar negociando lá no individual. Sim. E isso impacta demais as nossas vidas, né? A gente sabe muito bem que como é que um trabalhador comum vai sentar numa mesa de negociação com o patrão. Claro. Ei, agora eu quero aqui tô com o meu salário aqui que está defasado e eu quero a reposição da inflação, entendeu? Ou numa discussão de PLR, ei, agora vamos aqui discutir aqui as nossas diretrizes, as nossas referências, que eu quero a negociação de PLR. Não existe isso, gente. Com o sindicato, nós somos do Sindicato Metalúrgico do ABC, nós estamos aqui com o Sindicato dos Químicos de São Paulo. A gente sabe, estamos aqui com a companheira também da CTB, né? A gente sabe o quanto que é difícil estar numa mesa de negociação e olhar olho no olho naqueles camarada, se a gente não tiver uma base de sustentação como a gente tem. Sim. Por isso que a gente diz a todo momento nas mesas de negociação, nas assembleias, que quem dá o respaldo para nós é o trabalhador, é a trabalhadora. E a gente tem que, nesse momento, ainda mais do que nunca, a gente tem que se unir mais ainda para a gente enfrentar um ministro como esse aí, que fica falando coisas que nem sabe, né? Eles querem fazer um Brasil só para eles, é o quintal deles, e esquece de nós. Mas nós estamos aqui, para todo momento estar lembrando que a classe trabalhadora está aqui, sabe? Firme, na luta. Sim. Gisélia, uma notícia dessa semana do Tribunal Superior do Trabalho diz, uma decisão, da verdade, do tribunal, de que as mulheres grávidas em
contratos temporários não terão o mesmo direito de estabilidade que mulheres contratadas por CLT, enfim, por contrato permanente. Te chocou de alguma forma essa decisão? Eu fiquei chocada quando eu li. Olha, para mim, Thalita, para mim isso é uma violência imensa contra as mulheres, né? Porque a mulher, a sociedade já acha que o papel dela se resume ao papel da reprodução. E a gente sabe que no país a gente tem muitas mulheres que são mães solteiras, às vezes engravidam, os companheiros abandonam, os companheiros não, o pai dessas crianças, né, abandonam, e às vezes o emprego com essa estabilidade é o que dá a garantia de que ela vai amamentar aquela criança durante 6 meses, Sim. É o que vai dar a garantia que ela vai sustentar, ter o sustento da sua casa durante esse período. E aí, a partir do 6º mês, ela já tem a possibilidade de pegar essa criança e deixar numa creche, que é outra coisa também que a gente precisa fortalecer, que são essas políticas de criação, que agora o governo está com surgiu uma conversa de tirar a responsabilidade do Estado de construir escolas. Então, isso atinge diretamente as mulheres. E aí, com essa retirada, ou com o fim da estabilidade de mulheres grávidas em trabalho temporário, isso se reflete também na questão da previdência. São mulheres que muitas das vezes contribuem e não vê a proteção social. Então, eu acho que é um tema que a gente tem que debater, tem que começar a ir para cima. E como disse a feminista Simone de Beauvoir, né? O direito das mulheres, eles não são definitivos. E a gente tem que estar em constante vigilância. E aqui, esse momento é uma prova disso. E hoje a gente não fala nem só o direito das mulheres, mas de toda a classe trabalhadora. Sim. E a gente, para que as mulheres sejam, aliás, para que a classe trabalhadora seja emancipada, a gente precisa, primeiramente, trabalhar a questão da população negra. Não tem como emancipar a classe trabalhadora sem passar pelo recorte racial e o recorte de gênero. E a inclusão da população LGBT também, que a gente sabe que ainda sofre muito preconceito nos locais de trabalho por falta de inclusão mesmo, de oportunidades, que a maioria deles e delas só se incluem no telemarketing, que são salários baixíssimos. E quando vão para um ambiente onde tem mais a população hétero, acabam que sofrendo violência no local de trabalho, assédio moral e dentre outras coisas, né? Sim. A gente, enquanto classe trabalhadora, a gente perdeu com a reforma trabalhista e perdeu com a reforma previdenciária. Como enfrentar tudo isso? Por onde a gente começa? É pela organização sindical? É pela conscientização no bairro? Como fazer enfrentamento a isso tudo que estão colocando para a gente? Na verdade, Thalita, tem que ser um conjunto de ações, né? Eu acho que nós somos sindicalistas e, infelizmente, a gente representa somente aqueles trabalhadores e trabalhadoras que têm registro em carteira, mas a gente tem um compromisso muito grande de fazer essa transformação não só no local de trabalho, mas fazer a transformação da sociedade. Então, hoje a gente tem vários desafios. Primeiro, organizar a base. Aqueles que a gente oficialmente, né, por conta das leis brasileiras, a gente representa oficialmente. Mas todo dirigente sindical é um ator político, né? Um ator social. Então, a gente, a partir do nosso local de moradia, a partir das relações sociais que a gente estabeleceu na vida, né? A gente tem um compromisso também de fazer esse debate com as pessoas, de enxergar como é que os seus direitos estão sendo retirados, enxergar como que é importante um processo de organização, de mobilização, a unidade não só das centrais sindicais, mas dos movimentos sociais como um todo, porque independente de qual é o movimento social que você atua, o movimento feminista, de direito de educação, de jovens, não importa qual é a classe trabalhadora. De algum jeito você trabalha, ou você é metalúrgico, ou você é químico, ou você é da construção civil, ou você é jornalista, não importa qual é a sua profissão, não importa onde é que você faz a sua militância, mas você é responsável por fazer esse debate e a gente, de fato, disputar a hegemonia da sociedade. E aí tem um processo muito grande, que é muito importante para a classe trabalhadora,
que é como é que a gente utiliza as novas ferramentas de comunicação. A TVT é um espaço importantíssimo de diálogo com a classe trabalhadora, com a sociedade como um todo, e que apresenta o outro lado da moeda, que não é aquele que é apresentado pela Rede Globo e por outras emissoras aí, e que não dialoga com as necessidades da classe. A gente tem que utilizar as novas ferramentas de comunicação, utilizar o Twitter, utilizar o Facebook, utilizar o Instagram, esses mecanismos de comunicação que chegam muito rapidamente para a classe trabalhadora, para a sociedade como um todo. E a gente precisa se apropriar dessas ferramentas e utilizar elas de uma forma que a gente consiga organizar a classe trabalhadora e as mulheres em especial. Porque mesmo com a maioria dessas ações que estão sendo apresentadas por esse governo, que não representa a gente, atinge diretamente, em especial, as mulheres e as mulheres negras. São as mulheres negras que estão nas periferias das grandes cidades, são as mulheres negras que historicamente estiveram nos postos de trabalho mais precarizados, são as mulheres negras que não tiveram acesso à educação de qualidade, são as mulheres negras que estão fora da universidade. Então, construir políticas públicas também de permanência para que as mulheres consigam estar no mercado de trabalho e consigam estar no sistema educacional é super importante. Por isso que as companheiras já falaram aqui nas falas anteriores, é super importante para fortalecer a organização das mulheres trabalhadoras. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.